Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde, com apoio da Agfa. Eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do nosso podcast. A cada programa, eu recebo convidados que são especialistas na área de inovação, especialmente na saúde. Nós falamos sobre temas variados como inteligência artificial, telesaúde, novos diagnósticos e tratamentos, monitoramento remoto de pacientes e diversas outras inovações que estão revolucionando o setor. O objetivo é manter você a par das mais recentes tecnologias e das próximas novidades. No episódio de hoje, teremos uma conversa muito especial sobre um projeto inovador que está transformando a saúde em regiões remotas do Brasil, o OpenCare 5G. Este projeto é uma colaboração entre várias empresas e instituições de destaque, com o objetivo de levar exames e cuidados médicos para áreas que sofrem com a falta de infraestrutura na saúde. Eu estive recentemente no Japão, apresentando uma conferência sobre implementação de inovações na saúde do Brasil, e o OpenCare 5G foi um dos projetos que mais despertou a atenção dos meus colegas japoneses, que também têm esse problema de levar assistência médica de qualidade para áreas remotas. Para nos ajudar a entender melhor a iniciativa, eu tenho o prazer de receber aqui dois amigos e convidados especiais. O Marco Bego, que é diretor executivo do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do InovaHC, e o Paulo Pontes, que é diretor América Latina da área de ultrassonografia da Siemens Healthineers. Marco, Paulo, muito obrigado pela presença e sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Gustavo. É um prazer ter vocês dois aqui. A gente fala desse projeto que acompanho já há bastante tempo, desde o primeiro convite do Marco para ir lá no Instituto de Radiologia, conhecer o que vocês estão fazendo, né? E o projeto já avançou demais desde aquela época. E hoje aqui nós vamos conversar sobre como o OpenCare 5G está mudando a realidade de diversas pessoas aqui no Brasil. Então eu gostaria de começar pelo Marco, sabendo um pouco mais, primeiro, como que surgiu essa ideia do projeto OpenCare 5G e quais foram os principais motivadores de vocês. Primeiro, obrigado novamente pelo convite. A gente começou, na verdade, a proposta veio quando nós ficamos sabendo que ia ter o leilão da Anatel do 5G, das bandas 5G, e que existiria a possibilidade de ter bandas de frequência para redes privativas. De posse dessa informação, aí a Márcia Ogawa, que à época estava na Deloitte, nos procurou e falou, olha, acho que a saúde é um bom lugar para a gente testar essa nova tecnologia que seria o 5G, só que a gente não sabe como. E a gente montou dentro do Hospital das Clínicas tipo um workshop, onde foi explicado o que era o 5G, quais eram os benefícios lá da pirâmide de menos latência, o streaming de maior velocidade, mais estabilidade. E aí os médicos colocaram situações que eles acreditavam poderiam ser implementadas com a ferramenta 5G, que até então não era possível em função da rede anterior do 4G. E aí foi isso que a gente montou, assim, que foi o primeiro esboço do que era o projeto para a 5G, e foi feito, chegamos acho que 20 projetos à época. Desses 20 nós reduzimos para 8, desses 8 a gente organizou eles em fases de quais seriam mais prioritários para os menos prioritários. Esse foi o arranque de como começou essa ideia do 5G, né? E aí depois a gente pode ir falando como é que as empresas vieram e tal, mas a primeira sementinha foi isso, foi a possibilidade de usar a frequência e a ideia de fazer rede privativa, que era uma ideia diferente que até então ninguém tinha, né? Dessa possibilidade na saúde especificamente. Tá ótimo. A gente vai falar um pouquinho mais depois das vantagens do 5G, né? Porque acho que talvez muita gente não saiba e fique, poxa, mas por que eu não posso usar o Wi-Fi, porque eu tenho que usar o 5G, e bem, se não chega o Wi-Fi, vai chegar 5G no lugar, então depois quero que você conte um pouquinho mais dos benefícios, né, por que vocês resolveram fazer um projeto com essa nova tecnologia. Eu vou passar para o Paulo agora. Paulo, vou querer saber da escolha, né, da sua área aí, que é a ultrassonografia, como talvez um dos grandes pilares ali para o atendimento com telesaúde nessa primeira etapa do projeto, né? Então, gostaria de saber um pouco mais dessa escolha e quais têm sido os benefícios de fazer um ultrassom usando o 5G e até se você quiser expandir, né, além do OpenCare 5G, para onde você enxerga no futuro
essa utilização da ultrassonografia em conjunto com a rede 5G. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Gustavo. A escolha da modalidade de ultrassom, né, para esse projeto no início foi uma escolha feita em conjunto, né, guiada pelo hospital, claro, como líder do consórcio, mas ela se deu por algumas razões, né? Então, hoje, por exemplo, na América Latina, a gente tem aproximadamente 600 milhões de habitantes, onde pelo menos mais da metade carece de algum tipo de acesso à saúde, né? Quando a gente analisa o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, onde mais de 50% também, aproximadamente 60% dos gastos são feitos e efetuados em procedimentos evitáveis, né? A gente poderia também utilizar esse junto a outros dados para apoiar o acesso, ao aumento do acesso à saúde. Quando a gente fala em trazer a tecnologia de ultrassom para esse projeto, tem, acho que para mim, 2 grandes elementos muito importantes. Então, o primeiro é a facilidade de você ter um aparelho de ultrassom numa região remota, um equipamento pequeno, leve, transportável, né, que não necessita de uma infraestrutura específica para funcionar, como uma sala especial blindada, por exemplo, né, e não emite radiação ionizante. Então, essa também é uma vantagem, não só para o operador, para a localidade onde aquele equipamento vai ser utilizado e instalado, né? E é também a facilidade do ultrassom conseguir permitir a realização de diferentes tipos de exame, né? Como, por exemplo, os ginecológicos, obstétricos, cardiológicos, né? Abdominais, vasculares, músculo, esquelético, ou seja, um equipamento muito versátil. Em relação à tecnologia, você associa essa portabilidade, né? A você também conseguir ver em tempo real as imagens feitas naquele paciente. Acho que esse é um grande ganho. Em outras modalidades de imagem, você bate uma foto, vamos dizer assim, ou faz um vídeo, um clipe, né, e analisa aquelas imagens depois, e aí com o ultrassom você passa a ter aquela visão ali em tempo real. E aí a tecnologia 5G pode permitir não só isso ser feito remotamente a uma grande distância, né, como você também poder ter um profissional menos experiente sendo guiado por um outro profissional mais experiente do outro lado, né? E aí, por último, com relação a necessidade de banda para transmissão do sinal e do que está sendo transmitido ali de imagens e vídeos de ultrassom em tempo real, a gente habilitando o ultrassom para esse projeto, basicamente todas as outras modalidades de imagem estariam validadas porque a necessidade de banda é mais alta, né? Então acho que foram alguns dos motivos pelos quais a gente escolheu o ultrassom. Muito bom. E daqui a pouco eu vou voltar aqui com você para você me explicar um pouco mais essa questão da latência e como que posso fazer um ultrassom em tempo real, ter alguém guiando o exame, assim, como se eu tivesse a pessoa presente lá, né, fazendo aquele exame de ultrassom. Mas a gente fala um pouquinho mais disso daqui a pouco. Eu vou voltar para o Marco agora e vou lembrar de um outro projeto no qual nós estivemos conectados, que foi o RadVid 19, né? Então vocês têm sempre essa bela iniciativa de conseguir congregar pessoas, empresas, universidades, empresas que concorrem entre si, mas que para pautas específicas entram como parceiras, né? Esse foi o caso do RadVid 19, na época da Covid, a gente até já mencionou esse projeto aqui, e aí você, em parceria com o professor Giovanni Thierry, foram os líderes desse projeto, e agora no OpenCare 5G existem também diversas empresas e instituições. Eu queria que você falasse um pouquinho quem que tem participado e quais são os papéis dessas empresas no projeto e como que tem funcionado essa parceria. O RadVid, acho que foi o projeto que a gente aprendeu, né, de como se organizar assim, com consórcio, como trabalhar com empresas multinacionais, às vezes competidoras, mas para aquele projeto todo mundo com o mesmo propósito, né? Então acho que o RadVid foi onde a gente testou a sementinha. E depois, logo na sequência, já veio a ideia do OpenCare. E aí, quando veio a ideia do OpenCare, que eu tinha comentado assim, a gente, mas se nós formos lá e fizermos a mesma coisa do que está todo mundo fazendo no 5G, talvez a gente fique meio na vala comum, né, Paulo? Até foi essa a proposta. Então a gente podia usar também uma tecnologia diferente. E a gente falou, então vamos usar o Open RAN, que é diferente do resto do 5G, porque o Open RAN a gente não precisa de ninguém. Nós mesmos fazemos a rede é nossa, nós testamos do jeito que achamos melhor. Não precisamos das companhias telefônicas, né? E podemos fazer isso usando software e hardware de mercado.
Então, aí com essa proposta de fazer 5G na saúde e fazer em Open RAN, a gente tinha uma área de inovação de engenharia e uma área de inovação em saúde também. E aí foi aí que nós começamos a buscar os parceiros. E aí, até aproveitando que você falou do Japão, nós fizemos o caminho inverso. Porque no Japão tinha a tecnologia Open RAN já com alguns projetos, que era feito pela NEC. E aí nós fomos convidar a NEC, que tinha a rede lá que é da Rakuten, se eu não me engano. E aí a NEC veio para incorporar o projeto para trazer o que era essa tecnologia Open RAN. Com a chegada da NEC, a gente chamou também o TIP, que é o consórcio, que tinha em Telecom, né? Telecom Infraproject, que cuidava dessa tecnologia também. Que aí quem estava à época liderando o consórcio era o Meta Facebook. Depois nós chamamos a Escola Politécnica, porque tinha esse componente de inovação e engenharia. A própria Deloitte, que estava nos ajudando desde o início. Veio o Banco Itaú, porque a gente precisava de uma área de cloud, a gente também queria fugir do cloud tradicional, que paga em dólar e tal. A Itaú veio e abriu as portas para isso, do cloud e outras coisas para a gente aprender. E aí precisávamos de alguém de tecnologia médica, né? E aí a Siemens já era um parceiro de longa data, o Paulo já entendia como é que... O Paulo também é formado em telecom, só para você saber. Eu sei disso, Conhece de telecom. Aí o Paulo entrou, se engajou nessa, trouxe a Siemens. E a gente montou isso, depois até a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, também nos ajudou como se fosse a parte de governo, para nos ajudar nessa coisa como um todo. E aí foi esse o consórcio primeiramente estruturado para fazer duas coisas, que era a ideia. Então era testar a tecnologia Open RAN, fazer isso funcionar em Open RAN, que a gente não tinha nenhum caso funcionando no Brasil. E depois testar para ver, uma vez funciona a tecnologia, será que a parte médica também funciona com a ideia do ultrassom que o Paulo colocou. Foi bem legal, porque estava todo mundo iniciando, ninguém sabia direito como isso ia funcionar, do 5G. Do 5G em Open RAN, então, menos ainda, porque dá uma possibilidade gigante, mas ninguém estava fazendo isso, porque é um mercado bastante consolidado, com muito lock-in com as empresas já de telecom. Então, acho que assim, o legal foi que a gente juntou empresas de segmentos diferentes, com perspectivas diferentes do projeto, mas que nesse projeto trabalhavam juntos, que era para testar essas duas alternativas, né? Então, acho que esse foi o início assim, tecnológico que nos levou até esse primeiro momento, que é validamos a tecnologia e agora, no último mês, agora validamos a parte médica também. E aí eu sei que vocês atraíram depois atenção, não só aqui no Brasil, mas fora do país também, né? Se você puder contar um pouquinho mais sobre isso. E aí vai muito dessa parte de consórcio, porque, por exemplo, o Paulo nos ajudou com essa perspectiva da Siemens, a empresa médica, então a gente acessou algumas pessoas ou empresas de interesse nessa área olhando pela perspectiva médica. Outros usaram a perspectiva de telecom. Então aí, por exemplo, foi na Feira de Telecom Mundial, né, que teve em Barcelona. Aí levamos para outros lugares, submetemos a prêmios e tal, e o projeto foi ganhando corpo justamente por ele ter essa multidisciplinaridade. Acho que isso foi uma escolha interessante no início que a gente acabou acertando. E o Open RAN também, porque como tinha poucos projetos, e tem ainda, teve interesse do governo americano, que é um dos investidores em Open RAN, e aí a partir daí o projeto começou a ganhar mais corpo e tal, e foram acontecendo as fases, né, desse projeto chegar até aqui, que é a primeira fase, testamos a tecnologia, depois testamos a tecnologia, agora precisamos validar numa área remota, e aí, para em área remota, para onde vai? Vai para a comunidade indígena, vai para a população ribeirinha, que tipo de tecnologia usa. Então, tem lugar que é a própria fibra de 5G, tem lugar que a gente usa satélite de baixa altitude e assim vai. E depois disso, beleza, funcionou, e agora? Como é que se mantém esse projeto de pé? Como é que pereniza ele? E aí precisa de um modelo de negócio. Então, acho que nós passamos por essas três fases, que é um projeto de inovação, né? Acho que esse projeto foi bem didático para a gente. Excelente. E aí eu vou passar para o Paulo agora, vamos pegar a experiência dele de telecom, para ele explicar um pouco para a gente. Eu me lembro, lá atrás, eu estava conversando com um colega executivo em saúde também, e eu falando que enxergava 5G como algo que ia revolucionar a saúde aqui no Brasil, porque, trazia oportunidades para um projeto como esse, oportunidades para um teleatendimento qualquer que seja, com uma qualidade melhor, e para uma telecirurgia. Ele falou, mas de jeito nenhum, você tá maluco? Assim, ele tinha experiência em telecom. Ele falou, não, isso aí, se é difícil chegar uma rede normal no lugar onde não chega, não vai chegar ao 5G. Vocês estão mostrando que não é bem assim. E eu queria que vocês explicassem, então, as vantagens da rede 5G
fala-se bastante, baixa a latência e tal, mas o Marco já falou muito aqui do Open RAN, da diferença que tem, mas aí, Paulo, você explicar melhor essas vantagens e do ponto de vista técnico, como que vocês estão trabalhando, expandindo um pouco o que o Marco estava falando, né? Estou usando satélite Starlink, eu estou usando fibra. Como é que você pluga lá, no final das contas, o ultrassom, manda a imagem para onde? Como é que é feito isso? A primeira questão que possibilita você trabalhar em diferentes frentes e de uma forma mais ampla, sem estar presa a uma determinada arquitetura, né? Ou a uma determinada companhia, um determinado software que está por trás de uma estação rádio base, é o fato da gente trabalhar numa rede privativa, né? Numa rede Open RAN. Então, lá atrás, quando o governo foi iniciar o leilão do 5G e formulou as frequências, as faixas de frequências que seriam designadas por estado, né? Para poder licitar aquelas frequências, foi muito importante lá atrás ter o advisor para separar essa faixa de frequência para que uma determinada instituição aplique a uma rede privativa, né? Então, por que isso é tão importante? Porque aí você basicamente está, de certa forma, agnóstico. Você pode combinar diferentes tipos de hardware com diferentes tipos de software, né? Então, essa é a principal limitação numa rede tradicional, né? Numa rede fechada de uma operadora, por exemplo, versus uma rede privativa, mas de Open RAN, que é o caso do espectro que o Hospital das Clínicas tem, né? Então você pode combinar diferentes hardwares e softwares para conseguir chegar no teu objetivo, né? Então, com relação à parte de telecomunicações, quando você trabalha com as empresas de telecomunicações existentes em qualquer país, você está dependendo daquela cobertura das estações rádio base, que é basicamente disposta em forma de células, né? Por isso que às vezes a gente fica sem sinal num determinado trajeto numa estrada, por exemplo, dentro de uma instituição grande, você tem um buraco no sinal por causa dessa falta de cobertura. Numa rede privativa, geralmente você vai querer ligar um lugar a outro, então você consegue fazer, você vai obviamente trabalhar para ter uma comunicação dentro daquela célula, se existe deslocamento, ou no caso de ser uma comunicação ponto a ponto, para que você tenha e garanta que você tenha a cobertura de um sinal sendo transmitido de um lado para outro. Parece relativamente simples quando a gente montou a prova de conceito lá no Hospital das Clínicas e mandou e transmitiu as imagens do equipamento lá do INRAD até o data center do Itaú e voltou, né? Então, a princípio parece simples, mas a gente demorou bastante tempo para conseguir fazer todos esses softwares e hardwares de diferentes fabricantes e arquiteturas falarem junto com a máquina, até adaptar o próprio equipamento, porque é algo bastante complexo. A princípio parece simples, né? Conecta e simplesmente transmite, mas não. Então, são diferentes interfaces, softwares e companhias falando junto para conseguir fazer aquelas imagens serem transmitidas de um lado para o outro, né? E vamos pensar hoje a estrutura que já está pronta, né? E pode ser uma pergunta para os dois aqui. Para expandir além do ultrassom, outras modalidades de imagem. Imagine que daqui a pouco eu queira operar à distância, e a gente falou disso aqui num podcast anterior com a equipe da Ionic Health, do Léo, que faz telecomando de máquinas. Eu poderia ter uma ressonância magnética num local e, com uma rede 5G, fazer uma operação remota. Já estamos prontos para isso? Talvez Marco queira começar aqui A gente até testou lá, na própria rede privativa, operar as máquinas da Siemens, né, Paulo? A gente operou tomografia e ressonância, se não me engano. Porque qual que era a ideia também disso, né? Assim, uma rede como essa, estruturada como essa, não é uma rede simples nem barata de se fazer, né? Então, a ideia também do projeto era assim, uma vez que eu crio a estrutura, que seria essa plataforma de conectividade, aí o que roda em cima dela, aí a criatividade é do cara da startup, das grandes empresas e tal. Porque a estrutura, que é o grande problema, já estaria meio consolidada para a gente saber como que funciona, o que usar em determinada região, o que usar em outra. E depois do ultrassom, que nem o Paulo falou, que seria a coisa mais difícil, porque ele é em tempo real, muitas das outras coisas não são síncronas. Então é até mais fácil essa comunicação usando tecnologia que você pode até baixar um pouco da... Não precisa ser todas em 5G, pode ser 4G e outras por satélite mesmo e outras coisas. Então acho que a gente preparou o que seria a estrada. Agora o que roda em cima dessa estrada agora depende da criatividade e da necessidade.
porque também não faz sentido eu levar para uma população que ela não precisa. Exato. Exato. E aí voltando, né, a aplicação, só reforçando o que o Marco já disse, eu falei no início também, por causa da banda necessária, trabalhando com ultrassom, vai habilitar basicamente grande parte do resto das outras modalidades de imagem. E o porquê do ultrassom é porque justamente, voltando à questão do acesso, é basicamente um dos grandes pontos de dor que a gente tem no nosso sistema de saúde aqui no Brasil. Então, ao levar ultrassom, um equipamento que, como já foi dito, né, não depende de infraestrutura, não emite radiação, né, você pode transportá-lo, funciona à base de bateria, então você vai conseguir ampliar o acesso àquela comunidade local, que não necessariamente vai ser não só lá no Xingu, como também aqui na periferia do estado de São Paulo, no interior do Piauí, né? Ou seja, então com aquele pequeno equipamento você vai conseguir dar muito mais diagnóstico, muito mais saúde para aquela população daquela região. Você trouxe um ponto excelente aqui, Paulo, que a gente pensa, né, no Xingu, pensa no interior do Piauí, como você citou, e nós gravamos recentemente com a Tabata Amaral, que é deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, e ela estava nos dizendo da disparidade do acesso mesmo aqui em São Paulo. Se a gente anda 30 quilômetros, eu tenho áreas que estão completamente desguarnecidas do ponto de vista de acesso à saúde, e o ultrassom é uma das ferramentas mais básicas de método de imagem para conseguir fazer essa avaliação. A gente vai continuar esse papo aqui na segunda metade do episódio. Eu vou querer ouvir de você, Paulo, e do Marco, alguns casos reais também, como é que tem sido esse atendimento no Xingu, o que vocês já estão fazendo aí de vida real e para onde também vocês estão olhando e quais vão ser os próximos passos do Open Care 5G. Então, nós estamos terminando aqui a primeira metade do episódio. De novo aqui, Marco, Paulo, obrigado pela presença. Vou chamar vocês de volta em breve para a gente continuar o nosso papo. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, até mais. Bem, para você que está nos ouvindo, se gostou do episódio, não esqueça de seguir o ExpertCast e de avaliá-lo com 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast. Compartilhe também os episódios com seus contatos, nas suas mídias sociais e divulgue para os seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a informações valiosas sobre inovação e empreendedorismo na saúde. Ao fazer isso, você ajuda a disseminar informação de qualidade e a aumentar o interesse por esses temas tão importantes para o avanço do setor. Muito obrigado e até o próximo episódio.